Então, as minhas saudações para todos, os meus agradecimentos ao Raiz e a quem mais colaborou nesta iniciativa, e também o agradecer ter-me proposto um tema que me é caro e que é este do valor económico da floresta. O subtítulo é o valor contabilizado e o valor desconhecido. E vamos, enfim, já é isso, mas utilizando conceitos da disciplina de onde eu venho, que é na economia. E então, pondo esta situação do valor contabilizado, do valor desconhecido da floresta em termos de linguagem económica, aqui a forma adequada de se descrever aquilo que a floresta produz é dizer que a floresta produz conjuntamente aquilo que a economia se designa por bens privados e serviços com a natureza de bens públicos. É preciso, para quem não está familiarizado com estes conceitos de economia, bens e serviços privados e bens públicos, definir primeiro do que é que se trata. A economia diz que um bem ou um serviço é privado se ele tiver simultaneamente duas características. A primeira é que no ato do acesso ao consumo desse bem, tem que haver aquilo que se chama exclusão. Exclusão não quer dizer que toda a gente é excluída do acesso ao consumo, não é data. Trata-se de o acesso ao consumo estar condicionado à satisfação de determinados requisitos, ter que se pagar um preço, residir numa determinada localidade, cumprir um determinado requisito técnico, pertencer a uma determinada organização, etc. Quem cumpre estes requisitos tem acesso, quem não cumpre não tem. Depois, no ato do consumo, para um bem ou um serviço ser privado, é preciso que haja aquilo que se chama rivalidade no consumo, que é quando alguém consome esse bem ou esse serviço, é menos quantidade ou é pior qualidade que fica para poder ser consumida por outras pessoas. Estes bens ou serviços privados são aqueles que se prestam a uma relação de mercado entre quem os produz e quem os consome e, portanto, são aqueles que são suscetíveis de lhe ser atribuído um preço e portanto, mediante esse preço, ser contabilizado o respectivo valor de troca e quando se fala de valor contabilizado em termos de produção florestal, é essencialmente ao valor deste tipo de bens e serviços que estamos a fazer referência. Um, exemplos, então, de bens produzidos pelos espaços florestais que reúnem estas duas características, portanto, a madeira, os touros, a rolaria, a lenha, a cortiça, a resina, os frutos e os sementes silvestres, florestais, o mel, os cogumelos, as plantas aromáticas e medicinais, os produtos, e não esquecer também os produtos para a alimentação animal, a bolota e as pastagens. Passando agora ao outro produto muito importante dos espaços florestais que, em termos económicos, tem as características daquilo que se designam bens públicos. O que é que são? Bens públicos são aqueles que têm as características ao contrário dos bens ou serviços privados, ou seja, se alguém os produz, qualquer pessoa pode beneficiar deles, portanto não há exclusão no acesso ao consumo, e quando alguém os consome, nem é menos quantidade, nem é pior qualidade que fica para ser consumida por outras pessoas. Exemplos importantes de serviços com estas características que emanam dos espaços florestais. Desculpa, eu vou voltar atrás, passei aqui o slide sem querer, o sequestro de carbono, a proteção dos solos contra a erosão, a proteção da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos, a conservação da biodiversidade. E, portanto, como eu já estava a dizer há bocadinho, quando se fala de valor contabilizado da produção dos espaços florestais, isso corresponde essencialmente ao valor da produção de bens privados contabilizada pelo respectivo preço de mercado, porque para esses bens existe ou é possível estabelecer uma relação de mercado entre quem os produz e quem os consome.
Os bens públicos, pelas suas características, como é óbvio, não podem ser objeto de uma relação de mercado, pelo menos diretamente, e, portanto, não há um preço de mercado que diretamente os permita valorizar, e daí a dificuldade de contabilizar o seu valor, o que não quer dizer que não tenham valor para a sociedade. Estamos a falar de serviços ambientais importantíssimos, que beneficiam toda a sociedade e, portanto, têm valor para a nossa vida de cada um e para a nossa vida e a nossa vida coletiva. O que é que eu então me proponho aqui fazer nesta apresentação? Talmente, primeiro, apresentar, enfim, dados que não fui eu que produzi, vou já dizer de onde é que eles vêm, que correspondem ao tal valor contabilizado da produção dos espaços florestais, e correspondem essencialmente então ao valor da produção de bens privados, contabilizados aos seus preços de mercado, e depois fazer aqui um exercício de estimativa do valor dos serviços com natureza de bens públicos, e, portanto, irei depois fazer isso passo a passo, portanto, para cada um deles. À soma destes dois valores, ou destas duas estimativas, vamos chamar o valor económico bruto da produção florestal, bruto porque não estamos aqui a ter em conta os custos desta produção, estamos apenas a considerar só apenas do lado da produção e sem os custos a isso inerentes. Começando então pelo valor dos bens produzidos pelos espaços florestais, que têm a natureza de bens públicos. Aqui a sua contabilização é feita regularmente pelo Instituto Nacional de Estatística, na sua publicação Contas Económicas da Silvicultura. Vou apresentar a seguir uma tabela com estes valores para vários anos, mas tem já no site que estamos agora aqui a partilhar convosco, o que isso representou em 2018, que é o ano para o qual há dados mais recentes desta publicação do INE, e em 2018 então a produção de bens silvícolas representou 883 milhões de euros. Pronto, está aqui uma tabela que obviamente eu não vou ler em detalhe. Esta apresentação depois ficará disponível para quem estiver interessado nisso e poderá consultar aqui os dados, ou então o melhor é ir até diretamente à fonte, que são então as contas económicas da silvicultura publicadas pelo INE. Pronto, está na tabela, está desagregado este total. Uma parte corresponde à variação de distâncias da madeira e da cortiça, portanto o estoque final da madeira e o estoque final da cortiça no final do ano, menos o seu valor no início do ano. E portanto é a produção que não é cortada, que não é recolhida, mas que corresponde à produção deste tipo de bens silvícolas durante o ano, e depois o resto são as diferentes rubricas correspondem à madeira que é cortada das várias espécies e com os seus vários destinos industriais, se é para serração, se é para trituração, madeira que é para fins energéticos, portanto a lenha, e depois os outros produtos que também são bens privados comercializáveis, a cortiça, plantas florestais de viveiro e outros produtos silvícolas. Passando agora a um produto, um bem privado e importante que se alimenta em grande parte dos espaços florestais e que não está nas contas que eu atrás apresentei, produzidas pelo INE, temos que aqui referir, porque é muito importante no nosso país e é uma opção muito importante dos espaços florestais do nosso país, que é a caça. Para esta rubrica há um excelente estudo
do Ricardo Paiva, do Licenço Seita Coelho e do Reis, publicado como caderno temático da Silva Lusitana, e portanto, com muito detalhe e com muito rigor, estimaram o valor da caça para o ano de 2014. Eu desse trabalho retirei aquilo que corresponde ao valor das peças caçadas. O estudo estima outras componentes desta atividade, mas aqui, para o que nos interessa, o que é relevante é o valor das peças caçadas, e na tabela que estou aqui a partilhar convosco, neste slide, está o valor dessas peças caçadas para os diferentes tipos de zona de caça turística, zonas de caça turística, associativa, caça municipal, zonas de caça nacional, e depois também a caça vendida a caçadores estrangeiros ou vendida a outras atividades económicas ou exportada. Somando todos estes valores, chega-se a um total de 102.941.607 euros. Há aqui uma correção que é preciso fazer. Esta caça não se alimenta apenas da floresta, dos matos e dos terrenos ditos improdutivos. Esta caça também se alimenta dos terrenos agrícolas e, portanto, eu corrigi o valor anterior da seguinte maneira, usando, enfim, uma estimativa do João Megalho e José Carvalho para aquilo que eles consideram que é a área total do continente com capacidade venatória, que eles estimaram em 8.121.969 hectares, considerando que esta área inclui toda a área dos espaços florestais. Se for assim, os espaços florestais representarão cerca de 3/4 deste total, e, portanto, eu do valor atrás referido do total das peças caçadas em 2014, considerei essa percentagem de cerca de 3/4 desse total, o que dá então 78.354.806 euros, então, como estimativa do valor das peças de caça caçadas no ano 14 e que sustentadas pelos espaços florestais. Outra próxima componente da produção dos espaços florestais. Pronto, e aqui já começamos a entrar em domínios que já não correspondem propriamente a bens ou serviços com a natureza, com as características de bens ou serviços privados, tal como os anteriores, embora, enfim, aqui num caso ou outro, possa haver, portanto, a instituição de direitos de propriedade que possam fazer com que alguns dos serviços que eu vou aqui referir possam ter, por exemplo, exclusão no acesso e, portanto, possam ser objeto do pagamento de um determinado valor para quem quiser usufruir deles. Mas, em grande parte, todos os bens ou todos os serviços que eu vou falar daqui em diante, incluindo este próximo, ainda estão muito próximos de uma situação de bens públicos, portanto, sem exclusão no acesso e sem rivalidade no consumo. E então, o primeiro serviço, a primeira componente deste tipo é o uso recreativo dos espaços florestais. E, portanto, o valor que as pessoas atribuem ao facto de poderem visitar espaços florestais e usufruírem da sua paisagem e de todo o ambiente agradável que eles lhe proporcionam. Para isso, a forma como eu conduzi esta estimativa foi usando uma metodologia muito, muito conservadora. Portanto, o valor a que vamos chegar no final é um valor que certamente pecará muito por defeito, mas talvez seja melhor assim, para também não estarmos a cair no outro extremo, que é impular em demasia este tipo de produção do espaço florestal, dos espaços florestais. Então, como é que eu fiz? Eu fiz isto de uma forma muito semelhante ao que já tinha feito num trabalho anterior, publicado em 2005,
que foi considerar a Indoase, de novo ao Instituto Nacional de Estatística, uma publicação do Instituto Nacional de Estatística, que são as estatísticas de turismo, ver qual foi o número de dormidas em parques de campismo nas várias regiões do país, supondo, pronto, que as pessoas que praticam este tipo de atividade o fazem porque também querem usufruir de espaços naturais onde este tipo de parques geralmente estão instalados. Retirei daqui a zona do Algarve, presumindo que a principal motivação dos campistas nesta região é ir para a praia, não é propriamente usufruir dos espaços naturais envolventes, embora com certeza alguns, ou uma parte deles o fará. Também fui a essa publicação do INE buscar o número de dormidas em alojamentos de turismo de habitação e turismo em espaço rural, continuando a considerar que as pessoas que procuram este tipo de alojamento turístico também o fazem para usufruir do espaço natural envolvente, que é muito espaço florestal. A este número total de dormidas acrescentei assim uma estimativa muito por alto, como podem ver, daquilo que serão as visitas, ou terão sido as visitas a espaços florestais das duas áreas metropolitanas, do Porto e de Lisboa, supondo que metade das famílias que aí vivem, pelo menos uma vez por ano, visitam um espaço florestal. Pronto, isto dá um total de cerca de 6 milhões de visitas dia, que agora precisamos de multiplicar pelo valor que cada um dos visitantes atribui a visitas desta natureza, portanto, a visitas a espaços florestais para usufruírem portanto, da paisagem e dos outros aspectos agradáveis que estes espaços poderão ter para eles. Há algumas estimativas do valor que este tipo de visitante está disposto a pagar por cada uma destas visitas e por dia. Eu também, outra vez aqui, continuando naquela abordagem muito conservadora, que já referi há bocadinho, fui para aqueles estudos que chegaram a valores mais baixos para esta disponibilidade dos visitantes para pagar por este tipo de visitas, e utilizei aqui um trabalho de Gomes que foi feito para a Reserva Florestal da Palha nos Açores, há também outros para o continente, mas este valor de 4 euros por visita dia está no limite inferior do intervalo das estimativas que existem para este tipo de valor, e portanto multipliquei os 4 euros por 6 milhões, o que dá 24 milhões de euros por ano. Isto é, como eu disse, uma estimativa muito conservadora do valor deste serviço produzido pelos espaços florestais. Outro serviço importantíssimo e com a natureza de bem público é a função das florestas como sumidouro de carbono. Recorrendo aos dados produzidos pela Agência Portuguesa do Ambiente, no âmbito dos acordos internacionais que Portugal está vinculado e que têm que ver com esta questão do controle das emissões, coloquei na tabela que estou agora aqui a partilhar convosco o balanço entre as emissões e o carbono que é sequestrado pelos espaços florestais. Se a diferença for negativa, significa que a floresta no ano em questão teve um papel de sumidouro de carbono. Isso aconteceu em 2015, 2016, 2018, falta aí 2017, certamente todos já saberão porquê. Foi o ano dos grandes incêndios e a floresta não teve esse papel e foi mais uma emissora líquida de carbono para a atmosfera e não um sumidouro de carbono. Para essas quantidades que fui obter esses trabalhos, esses relatórios da Agência Portuguesa desculpa, voltar atrás à tabela que... Peço desculpa, já cá estamos outra vez. A essas quantidades totais
de toneladas de CO2 para as quais a floresta portuguesa funcionou como sumidor de carbono, o valor que lhe apliquei não é um valor de um bem, de um mercado que está relacionado com este assunto, que é o mercado dos direitos de emissão instituído pela União Europeia, portanto, num site que está, portanto, aí referido nos slides, o SendCO2, que publica diariamente essas cotações. Retirei daí os valores, os preços médios da tonelada de carbono para esses anos. Se repararem em esse valor, em 2018 foi de 15,88 euros por tonelada de carbono, quando tinha sido de 7,68 em 2015, 5,35 euros em 2016. Esta subida em 2018 continuou e, portanto, é um preço que tem estado a subir e neste momento, portanto, segundo na última consulta que fiz, este site já estava acima de 30 euros por tonelada de carbono e há previsões que possa atingir 50 euros por tonelada de carbono. Portanto, isto é um serviço dos espaços florestais que está a ser cada vez mais valorizado nesse mercado que está relacionado com ele, que é o mercado dos direitos de emissão. E, portanto, muita atenção a este serviço e a esta dinâmica que está a ocorrer nesse mercado. Está aqui no slide que estou agora aqui a partilhar o valor mais exato da última cotação que vi anteontem, portanto são 39 euros e 10 cêntimos por tonelada de carbono. Portanto, fazendo as contas, multiplicando então este valor pelas toneladas de carbono que a floresta portuguesa fixou, obtemos um total para 2018 de 141,8 milhões de euros para este serviço muito importante que é prestado pelos espaços florestais. Começando agora a caminhar para o fim, mais um serviço importante que os espaços florestais prestam à humanidade, que é a conservação da biodiversidade. Eu aqui voltei a seguir a mesma metodologia que já tinha seguido num trabalho anterior, que fez muitos dos trabalhos de valorização desta componente, baseiam-se em estudos sobre a disponibilidade que os cidadãos estão dispostos a pagar para que este serviço exista, e aqui os estudos chegam a valores que são muito diversos e variam muito conforme os lugares, conforme o tipo naturalmente as características socioeconómicas de quem é inquirido. E, portanto, face a essa grande variabilidade de valores sobre aquilo que os cidadãos estão dispostos a pagar por este serviço, o que eu fiz foi, outra vez, à semelhança do que já tinha acontecido aqui com outras componentes do valor da produção florestal, usei de novo aqui uma abordagem conservadora, portanto, que muito provavelmente subavalia o valor que a sociedade atribui a este serviço. Mais concretamente, o que fiz foi recorrer às estatísticas do INE, publicadas pelo Instituto de Estatística, onde consta o valor das despesas das administrações públicas, central, local e regional, com a proteção da biodiversidade e da paisagem. Ou seja, é uma abordagem pelo lado da despesa e, portanto, é uma abordagem que não contabiliza o valor total, a disponibilidade total da sociedade para pagar por este serviço, mas aquilo que ela efetivamente paga por intermédio destas instâncias que dela emanam, que são as administrações públicas. Há aqui, portanto, isso, segundo então essas estatísticas do INEP, este tipo de despesas, em 2018, estas administrações públicas gastaram com este objetivo 391,8 milhões de euros, em 2019 394 milhões de euros.
Há uma, além da, digamos, da situação que eu já referi, que contribui para uma possível subestimação do valor deste serviço, há outra que é o facto de que também as entidades privadas, os próprios produtores florestais, empresas, indústrias florestais e outras entidades, também elas próprias, despenderem recursos, dinheiro com este fim. Em contrapartida, poderá estar a haver aqui peço desculpa, saltei aqui de novo um slide sem querer, poderá estar a haver aqui uma componente de sobrevalorização desta rubrica, que é o facto de nestas despesas das administrações públicas também estarem despesas com espaços que não são espaços florestais, que é a reabilitação de minas e de carreiros abandonados, atividades de restauração e limpeza de sítios aquáticos, a eliminação de ácidos artificiais e de agentes de eutrofização e a limpeza da poluição em sítios aquáticos. Por fim, a estimativa do valor de um outro bem público importantíssimo, que é produzido pelos espaços florestais, que é o seu contributo para a proteção da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos. Para esta componente, eu socorri-me de um trabalho da professora Maria Antonieta Cunhaçá e de uma aluna sua, Ana Faria Lopes, que estimaram que para a floresta portuguesa, a preços de 2018, ela permite poupar 3,75 euros por hectare nos custos de tratamento da água, ou seja, existindo coberto florestal, são 38,75 euros a menos por hectare que é necessário gastar no tratamento da água. Multiplicando este valor pela área florestal do continente, do país, segundo o último inventário florestal, chegamos a um total de 128.068.750 euros e, portanto, estou agora a chegar ao fim da minha apresentação, faltando apenas referir agora a estimativa do valor da proteção do contributo das florestas para a proteção dos solos contra a erosão. Aqui usei uma metodologia semelhante àquela que tinha utilizado no trabalho anterior que fiz, que foi publicado em 2015. Seria preciso aqui algum tempo para explicar com mais detalhe a metodologia que lá foi utilizada e, portanto, eu remeto os interessados para esse trabalho. Dizer apenas que o que aqui foi estimado foi a produção agrícola que foi poupada pelo facto de não haver erosão e essa prevenção dessa erosão ter acontecido pelo facto de haver contributo coberto florestal. Isso permite-nos chegar a um valor de 116,9 milhões de euros de produção agrícola que não foi perdida e que foi, portanto, preservada pelo facto de existir um coberto florestal que permitiu que esses solos não fossem objeto de erosão. Conclusão, reunindo este conjunto de estimativas, e é isso que está agora aí a ser partilhado no último slide, chegamos aqui à conclusão central desta apresentação, que é de que cerca de metade do valor bruto total da produção florestal em Portugal corresponde a bens silvícolas, portanto a bens privados, a bens que podem ser objeto de uma transação mercantil e de serem valorizados através de um preço de mercado e que, portanto, na sua quase totalidade, revertem em receita que pode ser oferida por produtores florestais, mas há quase outro tanto que corresponde a serviços com natureza de bens públicos para os quais não existe mercado e que, portanto, só numa pequena parte é que reverte como receita para os produtores florestais. Ora, seria muito importante encontrar formas de fazer com que esta segunda componente, que responde a metade do valor bruto total da produção dos espaços florestais, pudesse reverter em receita para os produtores florestais e para as organizações, para que eles assim com isso pudessem gerir melhor a sua floresta para bem deles e para o bem de toda a sociedade. Muito obrigado pela vossa atenção.